Olá, falamos diretamente da COP30 da Agrosfera UPL para a transmissão de mais um Upcast. E hoje nós temos duas visitas muito especiais. Vanderlise, por favor, se apresente. Olá, Rogério, é um prazer estar aqui junto à Agrosfera da UPL. Então, o meu nome é Vanderlise Giongo, sou pesquisadora da Embrapa Trigo, uma das unidades de produto da Embrapa. Nós somos responsáveis pelo trigo produzido nacionalmente. Então, nós respondemos pelo trigo produzido na região subtropical e tropical do país. Formidável, Vanderlise. E contamos também com a presença muito especial da Pamela Moreira, que é da Bunge. Olá, Rogério, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou a Pamela Moreira, sou diretora de sustentabilidade na Bunge para a América do Sul. É um prazer estar com vocês duas aqui e hoje a gente tem um assunto muito especial, que é a sustentabilidade na agricultura, e o momento não poderia ser mais propício, né? Dentro da COP30. E eu vou começar pela Vanderlise. Vanderlise, você poderia contar um pouco do trabalho da Embrapa Trigo sobre a sustentabilidade da produção nacional de trigo, a evolução e os projetos da Embrapa Trigo? Com certeza. A Embrapa Trigo, então, vem desenvolvendo de longa data. Nós temos 50 anos de história e sustentabilidade está na origem das nossas pesquisas. Estamos desenvolvendo o programa Trigo Baixo Carbono. Ele faz parte de uma família de iniciativas que a Embrapa tem de agricultura de baixa emissão de carbono. Mas esse programa, nós estamos com o edital aberto, nós estamos chamando a cadeia para participar, é um crowdfunding. Então, a gente tem essa expectativa de posicionar a triticultura brasileira. Cada região homogênea tritícola tem suas particularidades e nós estamos desenvolvendo e gostaríamos de desenvolver soluções para cada região homogênea. Primeiro, definir essa linha de base, entender onde estão as emissões na cadeia do trigo e depois verificar os nossos portfólios de tecnologias, de todos nós, da sociedade, né? E como nós poderemos colaborar efetivamente, posicionando e reduzindo, no caso, emissões de carbono ou outras categorias de impacto ambiental. Formidável. Pamela, você dirige as operações de sustentabilidade, os negócios de sustentabilidade da Bunge na América do Sul. Eu queria que você dissesse para a gente um pouco sobre as operações da Bunge e sobre o seu trabalho lá. Quando a gente pensa, né, a posição da Bunge dentro da cadeia alimentar, a gente tem uma posição central nela. Então, a gente conecta produtores, né, a gente compra commodities agrícolas, a gente processa elas através de esmagamento, moagem do trigo, né? Soja e trigo estão entre essas commodities, e a gente transforma ela em produtos que a gente conecta para o mercado de alimento, de nutrição animal e também de combustíveis. E quando a gente pensa, né, essa posição que a gente está hoje, isso traz, a gente acredita que, além da gente acreditar que a agricultura do futuro é de baixo carbono, uma série de oportunidades de conexão dentro da cadeia. A Bunge ela assumiu, nesse contexto, reduzir as suas emissões até 2030, no escopo 1 e 2 em 25%, no escopo 3, 12%. E assim como a Bunge, que também tem um compromisso de reduzir as suas emissões, os nossos clientes eles também estão se fazendo compromissos. E quando a gente pensa, né, nessa posição central que eu comentei que a gente tem na cadeia, existe uma enorme oportunidade para a gente fazer essa conexão e ajudar tanto os nossos clientes quanto os nossos produtores nessa transição energética. Formidável. E falando em transição e evolução de práticas, né, Vanderlise, a gente tem a notícia de que a Embrapa Trigo fez um importante estudo sobre a pegada de carbono da triticultura, da produção do trigo no Brasil. Você pode dividir com a gente um pouco de como foi essa jornada e os resultados? Nós desenvolvemos um primeiro estudo, ele ainda é localizado, é uma região do Paraná, mas foi um importante estudo que já nos direciona para as etapas seguintes. Nesse estudo foi possível
posicionar a cadeia, parte da cadeia tritícola brasileira, no caso paranaense, onde nós observamos uma pegada de carbono bastante interessante nessa linha de base, que foi em torno de 0,5 quilogramas de CO2 equivalente por quilograma de trigo produzido. É um valor muito interessante em relação às médias globais e de outros países. Isso já nos posiciona nessa questão quão sustentáveis nós somos, e dentro desse estudo observamos iniciativas nos próprios produtores que utilizam tecnologias que mitigaram até 38% a pegada de carbono do trigo, e isso também irradiou na farinha. Então, nós percorremos a parte de processamento de grãos e de moagem no moinho. Isso repercute também numa redução da pegada de carbono de farinha. As nossas próximas iniciativas vão até o pão, e a gente vê como uma grande oportunidade na fase de produção essa redução de impactos. Cabe destacar que nós não tivemos mudança de uso da terra, mas nós temos oportunidades por meio de várias iniciativas de reduzir, várias ações, várias práticas regenerativas, tecnologias, processos e produtos trazem esses benefícios para a cadeia tritícola. Vanderlise, esse trabalho ele é muito importante para a cadeia no Brasil. Afinal de contas, o Brasil tem crescido de maneira muito significativa na produção de trigo. E quais são os próximos passos depois desse primeiro inventário? Após esse primeiro projeto, nós estamos propondo o Programa Trigo Baixo Carbono com uma iniciativa que abrange todo o país. Nós precisamos desenvolver métricas para as regiões, então nós estamos focando agora, chamando a sociedade, chamando a cadeia para fazer uma pesquisa em conjunto, para a gente repensar as perguntas, para encontrarmos as respostas em conjunto. Então, além de estabelecer as linhas de base para cada região homogênea, nós vamos discutir as tecnologias que fazem sentido para cada região. Então, além de avançar nas demais regiões que configuram a nossa área subtropical, o sul do país, nós também estamos avançando para o centro-oeste, onde nós olharemos o trigo cultivado no ambiente sequeiro e o trigo irrigado. Cada ambiente terá a sua oportunidade, não só de definir a sua linha de base, mas também ver aonde está o potencial de mitigação e de outros indicadores de sustentabilidade. Então, assim, é um trabalho de todos. A gente, quanto ciência, como uma empresa de ciência, nós também queremos colaborar efetivamente. Então, assim, são desafios globais com soluções locais. E como pesquisadora, como você se vê inserida nesse avanço da cultura do trigo, né? Há muito pouco tempo atrás, o Brasil tinha uma produção muito pequena de trigo, e hoje essa expansão se dá de uma maneira muito rápida, inclusive pelo cerrado, não só a produção das regiões subtropicais. Como você vê esse movimento de expansão do trigo na agricultura brasileira? Ele é uma cultura que compõe um sistema de produção. Então, dentro da própria agricultura regenerativa, dos conceitos de agricultura regenerativa, a diversificação e a intensificação dos cultivos e otimizar o uso da terra, nós temos o trigo como uma oportunidade, e uma oportunidade também pelos novos desenhos climáticos que possam se configurar. Pamela, a gente sabe que a Bunge é uma referência em inovação e sustentabilidade para o agro brasileiro, e que vocês desenvolvem diversas iniciativas para a descarbonização de toda a cadeia de valor do agro. Você poderia compartilhar um pouco conosco sobre essas iniciativas? Sim, Rogério. A Bunge, há 2 anos atrás, ela lançou um projeto, né, de agricultura regenerativa. Hoje a gente já tem 345 mil hectares engajados dentro do programa. E a ideia foi justamente entender, né, quais eram as práticas, acho que muito em linha, né, com o que a Vanderlise já falou, entender quais eram as práticas que o produtor ele tem, quais eram as oportunidades, né, que a gente tinha quando a gente começou lá atrás. E uma coisa que a gente entendeu é que isso é um esforço coletivo, né, não adianta, acho que não é muito importante o engajamento da cadeia e de parceiros.
nesse sentido, e também acho que um outro ponto muito importante que vale destacar, né, como isso gera benefícios para o produtor. Eu acho que tanto no aumento de produtividade, redução de custos, que todas essas práticas têm o potencial de trazer para ele, mas também como a cadeia valoriza isso para ele. Dentro dessa iniciativa, então, a gente entendeu que era uma jornada coletiva e que a gente precisava de parceiros. Então, a gente começou a mapear, né, quem seriam os nossos parceiros e como era importante a gente engajar esses parceiros para a gente suportar o produtor na transição dessas práticas. E uma jornada dessa complexidade, naturalmente, ela não é percorrida sozinha. Quem são os parceiros que estão com a Bunge nesse projeto? Esse é um ponto muito importante, Rogério. A gente desenvolveu um ecossistema, né, dentro desse projeto. Aí eu vou falar um pouco, né, de quem são os nossos parceiros. Eu acho que um deles é uma empresa que se chama X-Farm, que é justamente que traz um pouco, ajuda a gente a ter um pouco de gestão da fazenda, coletar dados e traz um pouco de inteligência ali para manuseio desses dados, coleta e gestão na fazenda. Quando a gente fala de carbono, né, mensurar é importante, mensurar com dados precisos também é muito importante. Um outro grande parceiro que vale a pena destacar é a Origio, que é a nossa joint venture, que a gente tem entre a Bunge e a UPL. A Origio, ela tem um conceito, né, que a gente chama de one-stop solution para o produtor. Então, ele tem um time muito grande de campo, de técnicos que estão oferecendo soluções para os produtores. Então, quando a gente fala de uma rotação de cultura, né, ele está conectando com a oferta de sementes, ele está conectando com a oferta de biosoluções. Ele tem todo um portfólio, além da assistência técnica, para ajudar esses produtores. E, né, eu acho que também vale muito destaque aqui os parceiros que são os nossos clientes da indústria. Hoje, a gente já tem 4 parceiros que a gente ganhou a confiança e que contribuem com o nosso projeto de forma permanente para ajudar a gente ali nesse apoio que a gente está dando para o produtor nessa transição. Vanderlise, a Pamela tocou num ponto muito importante, que é todo esse suporte que a Origio dá para o produtor rural brasileiro. E falando de suporte ao produtor, a Embrapa é uma referência na agricultura brasileira desde 1973. A gente acompanha essa evolução fantástica do trigo em novas áreas no Brasil, que acontece recentemente, muito pelo papel, né, pioneiro da Embrapa com as suas pesquisas. Como vocês vêm apoiando o produtor rural brasileiro nessa jornada? Então, é uma jornada de todos, é uma jornada coletiva e nós fazemos pesquisa em benefício da sociedade. Então, em relação ao trigo, esse é um desafio posto desde o início da Embrapa Trigo e agora a gente vem colhendo os frutos dessas iniciativas que iniciaram há muito tempo. Por exemplo, nós estamos com cultivares com tolerância à brusone, desenvolvendo lá para a região, para clima tropical, as tolerâncias aos estresses hídricos e térmicos, o manejo integrado, a questão de solos. Então, nós temos várias iniciativas na pesquisa que permitem esse avanço da triticultura. Então, é a nossa missão trazer, apoiar por meio da pesquisa, por meio do desenvolvimento de processos e produtos, a triticultura brasileira. E acho que conectando, né, com o que você acabou de falar, esse tipo de iniciativa, né, do trigo, mas também o soja baixo carbono que a gente faz parte, ele é muito importante para a indústria, porque ele traz uma metodologia, né, baseada em dados científicos, baseado na ciência, para a gente poder trabalhar em conjunto com esses produtores. E conversa boa é assim, né? Passa rápido. Vanderlise, antes de encerrar, eu queria ouvir de você um pouco sobre o edital para seleção de parceiros para o programa da Embrapa, né? O Trigo Baixo Carbono. Então, entendendo que é uma jornada coletiva e nós precisamos engajar toda a cadeia do trigo, o nosso edital está aberto até dia 22 de dezembro, onde os parceiros que se identificam com a cadeia do trigo têm o potencial, a oportunidade de contribuir e juntos construirmos uma jornada, essa jornada coletiva que a Pamela tanto mencionou,
rumo à sustentabilidade da triticultura brasileira. Pamela, visitando esse tema da jornada coletiva que a Wanderlise mencionou, a gente não poderia concluir sem falar do programa Rota Regenerativa da Bung. É isso aí, Rogério. Eu queria convidar todo mundo para assistir o Rota Regenerativa, né, da Bung, junto em parceria com a Origio, onde a gente conta um pouco mais do projeto de agricultura regenerativa. A gente tem lá os nossos parceiros falando um pouco, tanto os nossos clientes, assim como parceiros que estão mesmo no campo junto com a gente dentro do projeto. E eu convido todo mundo a assistir dentro do YouTube, é só colocar Rota Regenerativa que vai aparecer. Obrigada. Pamela, Wanderlise, foi uma honra receber vocês aqui no Upcast, nesse momento simbólico tão formidável. E foi uma honra também ter todos vocês que nos acompanham online. Sigam a UPL, a Bung e a Embrapa Trigo nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo Upcast.